Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Análise Combinatória. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com combinações simples. Bora lá! Combinações simples. Nos problemas de contagem, o conceito de combinação está intuitivamente associado à noção de escolher subconjuntos. Observe com atenção estes dois exemplos. Letra A. Anne, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. Dois deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas são as possibilidades? Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar Anne pela letra Azão, Elisa pela letra Ezão, Rosana por Rzão, Felipe por Fzão e Gustavo por Gzão. Precisamos determinar todos os subconjuntos de dois elementos do conjunto de 5 elementos A, E, R, F, G. Atenção aqui. A ordem em que os elementos aparecem nesses subconjuntos não importa, pois Anne e Elisa, por exemplo, é a mesma dupla que Elisa-Anne. Então, os subconjuntos de dois elementos são AE, AR, AF, AG, ER, EF, EG, RF, RG e FG. Então, como temos menos elementos, é mais fácil escrever esses subconjuntos de dois elementos. A esses subconjuntos chamamos combinação simples de 5 elementos tomados com 2 elementos, ou tomados 2 a 2, e escrevemos um C maior para representar a combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Como o número total dessas combinações é 10, escrevemos a combinação simples de 5 elementos tomados 2 a 2 é igual a 10. Letra B. Consideremos um conjunto com 5 elementos e calculemos o número de combinações simples de 3 elementos, ou seja, o número de subconjuntos com 3 elementos. O conjunto com 5 elementos A, B, C, D e E será formado pelas seguintes combinações simples de 3 elementos. Então, observe que aumentando os elementos do subconjunto, vai ficando cada vez um pouco mais difícil. Olha. ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE. Então, cada combinação dessas dá origem a 6 arranjos. Então, atenção aqui, cada combinaçãozinha dessa dá origem a 6 arranjos, permutando de todos os modos possíveis seus 3 elementos. Por exemplo, ao permutar todos os elementos da combinação ABC, encontramos os arranjos ABC, ACB. Então, só estamos trocando de ordem e vamos ter 6 arranjos. Isso significa que o número de arranjos de 5 elementos, tomados 3 a 3, é 6 vezes o número de combinações de 5 elementos tomados 3 a 3. Ou seja, então, o número de arranjos de 5 elementos tomado 3 a 3 vai ser o quê? 6 vezes, que é o arranjo de cada subgrupo, vezes a combinação desse tanto de subconjuntos que apareceu, que é o quê? A combinação simples de 5 elementos tomado 3 a 3. Como o 6 foi obtido fazendo permutações dos 3 elementos de, por exemplo, ABC, temos que a permutação simples de 3 elementos é igual a 6. Logo, o arranjo de 5 elementos tomado 3 a 3 é igual, no lugar do 6, eu estou colocando a permutação simples de 3 elementos, vezes
a combinação simples de 5 elementos tomado 3 a 3. Então, observe que aqui vamos fazer o quê? Nós queremos encontrar a combinação de 5 elementos tomado 3 a 3. Então, eu vou passar essa permutação simples de 3 elementos dividindo. Então, eu vou ter esse carinha aqui agora. Tá? Então, o arranjo de 5 elementos tomado 3 a 3, nós já sabemos, é 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Beleza. Permutação simples de 3 elementos é 3 fatorial. Galera, atenção. Isso daqui pode ser reescrito da seguinte forma. Eu vou escrever aqui no canto para vocês. Então, nós temos 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, ainda assim dividido por 3 fatorial. Isso aqui é igual ao que? Olha? É uma fração dividido por uma outra fração, quando não tem nada aqui como se fosse 1, né? Então, fica 5 sobre 5 menos 3 fatorial vezes aqui, né? Uma fração dividida por outra fração. Então, a gente multiplica, né, a primeira fração pela segunda invertida. Então, fica 1 sobre 3 fatorial. Então, isso daqui é igual a 5, eu esqueci do fatorial, né? 5 fatorial dividido por 3 fatorial é a ordem que não importa, né? Vezes 5 menos 3 fatorial. Então, é isso que foi feito aqui, tá? Então, temos 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3. Resolvi parar no 3 aqui, tá? Para simplificar com esse 3 fatorial do denominador. Então, vou simplificar. Aqui no numerador, 5 vezes 4, 20. 2 fatorial é 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. Por que que nós resolvemos o exercício dessa forma? Atenção. Fórmula do número total de combinações simples. A cada combinação de n elementos, tomados P a P, correspondem P fatorial arranjos que são obtidos pela permutação dos elementos da combinação, ou seja, a combinação de n elementos tomados P a P será igual ao número de arranjos de n elementos tomado P a P dividido pela permutação de P elementos, ou seja, de P fatorial. Igual fizemos anteriormente, olha. Aqui era a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Então, ficou o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3 dividido pela permutação de 3 elementos. Aí aqui vamos reescrever igual fizemos no exemplo anterior. O arranjo de n elementos tomados P a P é n fatorial dividido por n menos P fatorial. Aqui temos o dividido ainda por P fatorial. Reescrevendo esse carinha, vamos ter o quê? N fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Então, a combinação simples de n elementos tomados P a P, vocês podem lembrar do arranjo ou usar essa fórmula. Combinações simples de n elementos tomados P a P, com P menor ou igual a n, são os subconjuntos com exatamente P elementos que se podem formar com os n elementos dados. Ok. Temos 3 formas de representar essa combinação. A primeira, que nós já vimos. A segunda é um C com o expoente aqui P e o índice N. Então, significa que é uma combinação, a gente olha ao contrário, né? É uma combinação de N elementos tomados P a P, ou essa é uma outra notação bem usual. Então, aqui temos o N, que é o primeiro, né, que é o de cima, e o P, o de baixo. Ou seja, uma combinação simples de N elementos tomados P a P. O número total de combinações de N elementos tomados P a P calcula-se por combinação simples de N elementos tomados P a P. Ou você vai usar a fórmula, ou você vai usar o arranjo de N elementos tomados P a P dividido por P fatorial. Fique atento. Como são subconjuntos de um conjunto, a ordem dos elementos não importa. Lembrando, né? A gente tinha um conjunto ali com AE. É o mesmo conjunto que o EA. Só consideramos subconjuntos distintos ou subconjuntos que diferem pela natureza de seus elementos. Então, vamos lá. Uma observação aqui importante. Uma propriedade importante das combinações. Observemos que
A combinação simples de 3 elementos tomados 2 a 2 é igual à combinação simples de 3 elementos tomados 1 a 1. Observe aqui que o número de elementos escolhidos para o subconjunto é 2 no primeiro e no segundo é 1. Quando você soma isso, dá exatamente 3, que é o número total de elementos. Quando isso acontecer, nós vamos ter que essa combinação terá o mesmo resultado. Observe no de baixo. Combinação simples de 5 elementos tomados 3 a 3 é igual a combinação simples de 5 elementos tomados 2 a 2. O número de elementos do nosso subconjunto aqui do primeiro é 3 e do segundo é 2. Somando, nós vamos ter 5, que é o número total de elementos. Então, quando acontecer isso, essas combinações são iguais. Então, usando um arranjo, por exemplo, a combinação simples de 5 elementos tomados 3 a 3. É o arranjo de 5 elementos tomado 3 a 3. Fica 5 vezes 4 vezes 3. Paramos no 3 por quê? 5 menos 3 dá 2. Então, a gente para aqui antes de chegar no 2, que era no 3. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando aqui, vocês vão encontrar igual a 10. A combinação simples de 5 elementos tomados 2 a 2 é o arranjo de 5 elementos tomados 2 a 2 dividido por 2 fatorial. E aqui, então, 5 menos 2 dá 3. Então, nós vamos parar antes do 3. Fica 5 vezes 4. E aqui no denominador, 2 vezes 1. Isso aqui também dá 10. Então, como vocês observaram, de modo geral, vale a propriedade. A combinação de n elementos tomados P a P é igual à combinação simples de n elementos tomados n menos P a n menos P elementos. Essa propriedade é muito útil para simplificar os cálculos e é conhecida por igualdade de combinações complementares. Então, por exemplo, quero calcular a combinação de 100 elementos tomados a 98 elementos. Então, isso aqui é a mesma coisa que a combinação simples de 100 elementos tomados 2 a 2. De fato, 98 mais 2 é igual a 100. E essa combinação aqui vai ser mais prática, Fica o arranjo de 100 elementos tomados 2 a 2, ou seja, 100 menos 2 dá 98, então vou parar no 99. 100 vezes 99 dividido por 2 fatorial. Bem mais prático e bem mais rápido, Vamos ver alguns exercícios resolvidos. Número 18, calcule o valor de a combinação simples de 6 elementos tomados 3 a 3. Então, vamos resolver de duas formas, Então, usando a fórmula que apresentamos, vamos ter 6 fatorial, olhando aqui para o n, dividido por p fatorial, que no caso aqui é o 3, vezes 1 menos outro, 6 menos 3. Então, 6 menos 3 é 3. Então, temos 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial aqui no denominador. 6 fatorial pode ser reescrito como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Simplifiquei com 3 fatorial. Observe que sobrou outro 3 fatorial. Então, aqui no numerador, 6 vezes 5 vezes 4. No denominador, 3 vezes 2 vezes 1. E simplificando aqui, vocês vão encontrar igual a 20. Ou, usar os arranjos. A combinação simples de 6 elementos tomados 3 a 3 é igual ao arranjo simples de 6 elementos tomados 3 a 3 dividido por 3 fatorial, que chega no mesmo resultado. Na letra B, nós temos a combinação simples de 4 elementos tomados 2 a 2. Vocês podem usar a fórmula ou usar os arranjos. Vamos para um outro exemplo aqui. 19. Com 6 mulheres e 5 homens, quantas comissões de 6 pessoas, com exatamente 4 mulheres, podem ser formadas? Para formar a comissão, devemos escolher 4 das mulheres e 2 dos homens. Pelo princípio fundamental da contagem, multiplicamos esses números que vamos escolher das mulheres e dos homens. Então, a observação aqui, olha, a escolha das mulheres, nós temos que fazer o seguinte, temos um total de 6 mulheres e queremos escolher subgrupos de 4 mulheres. Então, vamos usar a combinação simples de 6 elementos tomados 4 a 4. E para escolher os homens, nós temos o seguinte, nós temos um total de 5 homens e queremos escolher 2 homens, ou seja, grupos de 2 homens. Então, vamos multiplicar o número da escolha de mulheres pelo número de escolha dos homens. Então,
Aqui nós temos a combinação simples de 6 elementos, tomados 4 a 4, já sabemos fazer. Vamos multiplicar esse resultado pela combinação simples de 5 elementos, tomados 2 a 2, que também já sabemos resolver. Então, isso aqui vai dar igual a 150. Assim, podem ser formados 150 comissões com 6 pessoas e com exatamente 4 mulheres e 2 homens. Lembrando que o material utilizado para a nossa videoaula foi o livro Matemática, Contexto e Aplicações, volume 2, do Luiz Roberto Dante. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.